Bom dia, amados irmãos. Salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, nessa manhã tão bela, tão maravilhosa, para nós adorarmos o nosso Deus, glorificarmos o seu santo nome, agradecendo a presença de todos. Também que Deus abençoe a todos que estão nos vendo, nos ouvindo pelo Face da nossa igreja, que Deus continue também abençoando a sua vida e a sua família. Nesse momento faremos uma oração de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, agradecemos a Ti por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, para louvarmos, exaltarmos o Teu nome e também ouvirmos a Tua palavra e participarmos desse momento tão maravilhoso que nos remota a lembrar daquilo que o Senhor fez em favor das nossas vidas. Pai amado, tudo que será feito aqui redunde honra e glória somente ao Teu santo nome. Que o Senhor continue iluminando a nossa mente, os nossos corações. Nós Te louvamos na beleza da Tua santidade, na pessoa maravilhosa do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. É nele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Nesse momento eu vou pedir que os amados irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Pedir que aqueles irmãos que puderem se colocar em pé. Nós faremos a leitura desse texto todos juntos. Deus, Ele é o Rei da Terra, o mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Leiamos o que diz a palavra de Deus. Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Ainda em pé nós iremos louvar o Senhor com o Salmo, ou seja, o hino 116. O hino 116. Mas quero estar
nosso momento de contrição, nosso momento de confessar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 6, 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões, nem ofereçais cada um membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vamos fazer uma oração, louvando, exaltando o nome do nosso Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros. Pedir aqui o presbítero Antônio Dias que nos dirija nessa palavra de oração. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conceder essa oportunidade de mais uma vez, ó Pai querido, desse dia consagrado ao Senhor, nessa casa, Pai querido, de onde nós estamos reunidos para prestar o culto de adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Viemos agora, Pai querido, confessar ao Senhor as nossas culpas, as nossas falhas, e, ó Pai querido, sabemos nós que somos imperfeitos, mas sabemos, ó Pai querido, que o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus que habite em nós para nos estarmos alertando a todo instante da nossa vida para nossas falhas. E, ó Pai querido, pedimos ao Senhor que não deixe, ó Pai querido, que faça montão sobre as nossas cabeças os nossos erros, mas que possamos, ó Pai querido, estar diante do Senhor a todo instante, confessando as nossas culpas. E essa hora, Pai querido, nós fazemos mais uma vez. Tem de misericórdia, Pai, da tua igreja. Perdoa, Pai querido, as nossas culpas. Lava de todo mal, para que, ó Pai querido, sejamos purificados para ouvir, ó Pai querido, a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda nesse intuito de contrição, vamos entoar o hino 120. Hino 120.
nós agradecemos ao nosso Deus, porque Ele tem agido para conosco com fidelidade, com bondade, em suprir cada uma das nossas necessidades. E nós faremos uma oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele faz. Vou pedir que nesse momento o diácono João nos dirija numa palavra de oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, que é feito no momento que você entra no templo, atrás do gasofilácio, você pode tanto ofertar, dizimar, trazer os alimentos também, a cesta de amor, ela se encontra ali atrás, para que possamos assim ajudar os nossos irmãos, e também para que a obra do Senhor cresça mais e mais, e que nos dê sabedoria para administrarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode orar. Senhor nosso Deus, glória a Deus Pai, mais uma vez, estamos gratos, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na sua casa, para o nosso São João. Nós queremos agradecer pela vida de cada um que depositado sobre Deus, que quer que nos ajudasse. Tenha o conselho, tesoureira, a conta diagonal, que vai fazer uso desse dinheiro, que seja bem aplicado, Senhor. Que o Senhor abençoe o crescimento da igreja. Abençoa toda a sociedade, que continuamos sendo fiel àquilo que é em prol do serviço da obra do Senhor. É o crescimento da igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aceita nossas orações, nossos louvores. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Ele exaltado e depois louvamos ao Senhor. Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória.
Vamos orar também pelo Paulo, que era o presbítero que nós estávamos orando, lá de Governador Valadares, né? E faleceu hoje, chegou a notícia. Então vamos estar orando pela vida dele, mais uma vítima, né, dessa doença. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade bendita de louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Dizer que Tu és o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. Só podemos louvar e exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor morreu e nos deu vida. E hoje nós somos adoradores, por causa do Teu sacrifício
sacrifício por causa da tua obra. Pai, nesse momento também queremos lembrar, Senhor, ali dos familiares, do nosso irmão em Cristo que está nos teus braços nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando os familiares de Paulo, também, Senhor, o coração dos irmãos ali da igreja, do governador Valadares, da presbiteriana. Que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, conforte os seus corações. E neste momento também colocamos, Senhor, a vida do reverendo Ricardo, que nos trará a mensagem nesse momento aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. Graça e paz, amados. Amém. Pela graça do nosso Deus, temos mais esta oportunidade de virmos à casa dele, assim, podemos cultuar o nome excelso do nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus diz: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: E é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até o verso de número 15. Oremos mesmo assentados.
Pai eterno de amor, nós já temos Te louvado, Deus, já temos confessado a Ti os nossos pecados, e agora vamos receber a Tua palavra. Quanto necessitamos, ó Deus, o Espírito Santo esteja neste momento conferindo a iluminação a cada coração que está aqui nesta manhã. Que o Teu Espírito, Deus, venha trabalhar em cada vida, revelando assim a Tua vontade, a Tua palavra aos Teus filhos nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, pela noite, nós falamos sobre a glória de Deus no ato da salvação, no ato da criação, com base no capítulo 1 do livro de Gênesis. E hoje eu quero falar ainda sobre a glória de Deus e sobre a glória de Deus na salvação nesta manhã. Vimos a glória de Deus no ato da criação e agora a glória de Deus no ato da salvação. O capítulo 3 registra um dos momentos mais tristes na história da raça humana. Deus, quando criou todas as coisas, os céus e a terra, inclusive o ser humano, é descrito no capítulo 1, no verso de número 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. No sexto dia, a obra da criação estava terminada, estava completa, e Deus assim fez um elogio a tudo aquilo que Ele havia criado. O elogio foi que tudo era muito bom. Dentro deste elogio, como vimos no domingo passado, estava incluída a raça humana. Homem e mulher estavam assim incluídos dentro deste elogio de Deus, como sendo algo perfeito, muito bom, que Deus então assim havia feito. No capítulo de número 3, nós vemos um momento que eu considero como dramático e triste para a raça humana. É o momento em que o ser humano começa a deturpar ou a estragar tudo aquilo que Deus havia planejado para a história da humanidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, assim os colocou no jardim do Éden, conforme vemos a descrição desde o capítulo 2 até o capítulo de número 3. E uma ordem foi dada ao casal, que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o capítulo 3 registra um momento em que Satanás, utilizando-se da serpente, começa a ludibriar a mulher e distorcendo, como assim ele costuma fazer, a palavra do próprio Deus. No verso de número 3, é descrito que a serpente, como sendo o mais sagaz de todos os animais selváticos, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Na verdade, ela já estava excluindo alguma coisa da ordem de Deus, dizendo para a mulher: Deus não disse que você tinha liberdade para comer de tudo que estava no jardim, ou de toda a árvore que estava no jardim? E a mulher mostra que tinha conhecimento da ordem de Deus, no verso 2, dizendo que Deus havia sim permitido que assim comessem de todas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ela tinha conhecimento da ordem de Deus. Mas é descrito no verso de número 4 que a serpente começa a mudar, mais uma vez, o que Deus havia dito, a palavra do próprio Deus. E ela disse o seguinte: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E isso trouxe algum tipo de curiosidade. A mulher, ela talvez entendeu que a serpente tinha razão, que Deus estava escondendo algo, que se ela comesse do fruto daquela árvore, ela então teria um conhecimento semelhante ou igual ao conhecimento de Deus. Conheceria então o bem e o mal. Até então o mal o ser humano não conhecia na face da terra, apenas o bem. Mas, ouvindo a palavra de Satanás pela serpente, Eva entendeu que se ela comesse do fruto daquela árvore, conhecimento do bem e do mal, ela teria um conhecimento superior àquele que ela possuía. Então o conhecimento dela seria igualado ao de Deus. E assim ela fez. Comeu e deu o fruto também ao seu marido. Ambos tiveram seus olhos desvendados e entenderam que estavam nus. Então se esconderam. O capítulo de número 3 também descreve para nós que no verso de número 9, Deus chama Adão e pergunta: onde estás? E ele diz para o Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu gostaria de chamar a atenção porque a partir do verso 8 começa então a surgir aqui um elemento importante na narrativa da queda do ser humano. Até o verso de número 7, nós temos um momento em que Adão e Eva já haviam cometido o pecado
de desobediência e rebeldia contra o Senhor Deus. Ambos passaram a conhecer o bem e o mal. Na verdade, passaram a conhecer o pecado. E no verso de número 8, diz que a voz do Senhor Deus, ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim. A partir do verso 8, entra em cena aqui o personagem principal de todo o texto. Aqui se registra a queda do homem e da mulher. Fala-se acerca de Satanás, que usou da serpente, mas o personagem principal que surge em meio à queda é aquele que é descrito como o Senhor Deus. E o Senhor Deus aqui traz uma ideia muito importante aqui no texto. Traz a ideia daquele que é tremendo, que é todo-poderoso, aquele que tem em si toda a glória, toda a majestade em suas mãos, que detém todo o poder. Por isso ele é descrito lá no capítulo 1 como sendo o Deus majestoso, Criador dos céus e da terra, Elohim, conforme a descrição do verso 1 de Gênesis capítulo 1. Aqui no capítulo de número 3, nós vamos encontrar a expressão Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Embora esse nome Yahvé muitas vezes foi aplicado, ou era aplicado ao Deus como sendo o Deus da aliança com o seu povo, essa aliança ainda não existia. Mas aqui já se ouve acerca do nome Yahvé. E agora unido ao nome Elohim, apontando um Deus como sendo majestoso e cheio de glória. Perceba que esse Deus majestoso e cheio de glória surge em meio à queda do ser humano. Então no verso de número 8 se ouve a voz desse Deus cheio de glória. No verso de número 9, o Senhor cheio de glória chama Adão e lhe pergunta: onde estás? Alguns talvez às vezes questionam se Deus é onisciente, se Deus é onipresente. Ele não sabia onde Deus estava, onde Adão estava? É certo que sim. Por ser onisciente, conhece todas as coisas. Por ser onipresente, está em todos os lugares. Então por que Deus pergunta: Adão, onde estás? Existia um elo entre Deus e Adão, chamado comunhão, antes do pecado. Quando Adão comeu do fruto proibido, este elo, que era a comunhão, foi rompido. E é justamente esse elo que Deus sente a falta dele. Adão, não sinto mais a sua comunhão comigo. O que aconteceu, Adão? Onde está a tua comunhão? O que houve contigo, Adão? Então Adão disse para o Senhor: olha, eu ouvi a tua voz, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Então começa toda aquela história. O Senhor vai e pergunta: como é que você descobriu isso? E ele diz: olha, a mulher que tu me deste me deu fruto, eu comi. Deus vai e se dirige à mulher, ela diz: foi a serpente. A serpente não tinha mais quem falar e o castigo começa a vir à tona. Então a serpente recebe o castigo, o homem recebe o castigo, a mulher recebe o castigo. E em Gênesis capítulo 3, no verso 15, em meio a este ato de sentença, Deus proferindo castigo à serpente, à mulher e ao homem, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma profecia considerada como profecia messiânica, porque ela fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Embora toda a linguagem utilizada aqui no verso 15 seja uma linguagem figurada acerca da serpente, da semente da mulher, mas o fato é que Deus está dizendo que o Senhor Jesus Cristo seria o remédio ou o antídoto para resolver o problema causado pelo ser humano do pecado. Em meio à queda, surge de forma majestosa e gloriosa o Senhor Deus, dando uma solução ao problema que o ser humano havia então assim criado. A glória de Deus na salvação. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a glória de Deus é vista no anúncio da vitória de Cristo sobre Satanás. O verso de número 15, onde lemos agora, capítulo 3, verso 15, Deus está simplesmente anunciando que um dia viria a semente da mulher, e essa semente seria o próprio Cristo. Ele também diz que haveria inimizade entre a serpente, figurada aqui por Satanás, haveria então inimizade entre a mulher e a descendência da mulher. Haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. E também é dito que a serpente feriria o calcanhar, mas a descendência da mulher esmagaria ou pisaria a sua cabeça. A referência é diretamente ao Senhor Jesus Cristo, anunciando o que Cristo faria, que ele seria vitorioso sobre Satanás.
Naquele momento, no capítulo 3, Satanás tem um primeiro momento de vitória, onde ele faz com que o homem e a mulher caíssem em tentação, pecando assim contra o seu Criador. Mas aquela vitória teve um gostinho de poucos momentos, porque logo surge Deus e diz: isso não é tudo, não vai ficar dessa forma, as coisas não terminarão assim. O Senhor Deus criou todas as coisas, o homem e a mulher, e Ele é o Senhor de toda a criação. E como Senhor de todas as coisas, Ele chega e diz: virá então a semente da mulher, e esta vai pisar a tua cabeça, Satanás, vai esmagar a tua cabeça. Aqui é apenas o anúncio da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás. E aqui, no anúncio da vitória de Cristo sobre Satanás, já vemos a glória de Deus. Porque quem é que faz este anúncio? Quem anuncia que haveria inimizade entre a serpente e a semente da mulher? Quem faz o anúncio que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente? É aquele que está descrito no verso 14 como o Senhor Deus. O Senhor Deus é quem anuncia isso. É o que aparece com toda a glória, cheio de majestade, em meio à queda do ser humano. Perceba que às vezes todo o relato de Gênesis capítulo 3 é voltado e concentrado para se ver apenas a queda. Mas quando olhamos para o capítulo 3, não vemos apenas a queda. Vemos a queda, mas vemos acima de tudo um Deus cheio de glória, um Deus majestoso, um Deus que surge dizendo: o Senhor Jesus Cristo um dia virá e esmagará a cabeça de Satanás, colocará um fim em todos os seus atos malignos. Apenas o anúncio da vitória de Cristo já podemos contemplar aqui a glória do nosso Deus, a glória do Deus poderoso, majestoso e de um Deus tremendo. Lá no capítulo 5 de Romanos, o verso número 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui vemos o pecado tendo seu início. Mas onde surge o pecado, já surge também o Deus gracioso, um Deus cheio de glória, para reverter todos os atos malignos que Satanás havia causado à raça humana. Em segundo lugar, a glória de Deus na salvação é vista também na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso de número 28 ao 30. João 19, 28 a 30. Onde diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopro, a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Lemos João 19, a partir do verso 28. A glória de Deus na salvação é vista na obra de Cristo na cruz. Aqui no verso de número 28, diz que Jesus, vendo que tudo estava consumado, para que se cumprisse com as Escrituras, Jesus disse: eu tenho sede. E também no verso de número 30, quando lhe deram vinagre, e Jesus tomou o vinagre, Jesus também diz: está consumado. No verso de número 28 a 30, quando Jesus rende ali o seu Espírito, usando a expressão está consumado, perceba aqui que a morte de Cristo, registrada lá no verso de número 30, é seguida dessa expressão proferida pelo próprio Cristo: está consumado. Esta expressão indica que Cristo cumpriu com a sua obra redentora. Indica que aquilo que ele tinha vindo fazer neste mundo, ele cumpriu. Não tinha mais o que fazer. Obra completa. Significa que o anúncio lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, que é uma profecia messiânica, onde vemos ali a glória do Senhor Deus, no anúncio da vitória de Cristo, começa aqui, então, no capítulo 19 de João, no verso de número 30, quando Jesus rende o seu Espírito dizendo: está consumado. Ou seja, morri,
e essa morte foi uma morte substitutiva. Jesus Cristo cumpriu com o seu sacrifício vicário por nós, e aqui se vê a glória de Deus, pois Ele enviou o seu próprio Filho para ir à cruz morrer em nosso lugar. Mas um detalhe muito importante é que Jesus não fica na morte. A morte não vence o Senhor Jesus, pois se a morte vencesse Cristo, não haveria vitória de Cristo sobre Satanás. Ele não poderia esmagar a cabeça da serpente ou de Satanás, conforme o anúncio da profecia messiânica de Gênesis capítulo 3, verso 15. Por isso, lá no capítulo 20 de João, nós vamos ver, em todo o capítulo 20, nós não leremos nesse momento, mas vamos ver o momento em que Jesus Cristo ressuscita da morte. Ao terceiro dia de sua morte, Jesus Cristo então ressuscita. Diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Um por um foram indo lá observar o sepulcro e ver que de fato o sepulcro estava vazio. E então diz no verso de número 6 que Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas estava deixado num lugar à parte. Entrou também outro discípulo que chegara primeiro, viu e creu. Aqui é onde chega o momento auge da vitória de Cristo sobre Satanás. Um dos discípulos chega ali, olha o sepulcro, vê que ele estava aberto, vazio, apenas com as roupas, os lençóis que foram envolvidos no corpo do Senhor Jesus, mas o corpo de Cristo não estava ali. Jesus Cristo ressuscita da morte ao terceiro dia. E é nesse momento em que Jesus Cristo ressuscita que a cabeça de Satanás está esmagada. É onde a vitória do Senhor Jesus Cristo está decretada sobre a obra maligna de Satanás. Não há nada que Satanás possa fazer para alterar aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que é a nossa salvação. É onde nós encontramos e percebemos a glória do Senhor Deus na salvação, vista na obra de Cristo na cruz do Calvário, na sua morte e também na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma declaração de que Satanás já estava derrotado. A ressurreição de Cristo declara que ele triunfou sobre a morte, garantindo a nós também a mesma vitória, o mesmo triunfo sobre a morte. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 37, diz que nós somos mais que vencedores. E diz que nós somos mais que vencedores por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez mais do que vencedores através do Senhor Jesus, que foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ressuscitando-nos também assim com Ele, como novas criaturas. Agora a vitória de Cristo sobre Satanás já está decretada. Somos vitoriosos em todas as coisas que ocorram neste mundo contra nós, seja fome, seja luta, seja perseguições, seja o que for. Nós somos vitoriosos, mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus Cristo garantiu para nós esta vitória. Não somos nós, por nossos méritos, que alcançamos tal vitória, mas foi Cristo na cruz, com sua morte e ressurreição, que trouxe para nós então esta vitória. E nisto consiste a glória do Senhor Deus. Como eu disse no domingo passado, nossos olhos muitas vezes tendem a ser voltados para Deus apenas para buscar aquilo que Deus tem a nos dar. Apenas para olhar para Deus e dizer: o que Deus pode me dar? Em 7 dias de uma semana, quantas orações você faz pedindo algo a Deus? De manhã você acorda, o que você pede? Senhor, me protege. Você já acorda pedindo. Passamos o dia pedindo. Anoitecemos pedindo. Mas pouco dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, orar e dizer quão glorioso é o nosso Deus. Poucas orações são feitas pelos próprios adoradores, reconhecendo a glória e a majestade do nosso Deus. E quando reconhecemos a glória de Deus e nos contentamos nesse Deus, a nossa vida passa a ter um sentido muito melhor, muito mais amplo, do que vivemos apenas pedindo e pedindo. Precisamos aprender a contemplar Deus em sua glória, em sua majestade, pois tudo o que somos
é porque Deus assim fez ou permitiu que fôssemos. Então toda honra, toda glória, sempre deve ser tributada ao nosso Deus, ao Senhor Deus, cheio de glória e cheio de majestade. A glória e a honra pertencem a Ele, não está em nossas mãos, mas está sim em nossas mãos, reconhecer a sua glória e assim louvá-lo por sua grandeza, por sua majestade. É isso que precisamos aprender a fazer com nossas vidas. A glória de Deus é vista na salvação, é vista no anúncio da vitória de Cristo sobre Satanás. E a glória de Deus na salvação também é vista na obra do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício vicário, sua morte e a sua ressurreição. A glória de Deus é vista quando nós percebemos que Ele nos fez mais do que vencedores, através do sacrifício vicário do seu único Filho, Jesus Cristo. Compete então a nós olharmos para Deus e então afirmarmos com os nossos lábios, declararmos: Senhor, de fato és um Deus glorioso. Senhor, de fato a tua glória enche os céus e a terra. Senhor, de fato a tua glória também permeia por toda a minha vida. E exaltarmos esse Deus tremendo e magnífico. Gostaria que você abaixar a sua cabeça neste momento. Nós vamos orar reconhecendo a glória do Senhor Deus e também já nos preparando para participarmos da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tremendo é o teu nome. És o Senhor Deus da nossa vida. E nesta manhã, ó Deus, vimos em tua palavra a tua grandeza e a tua glória. Louvado sejas, Deus, por tua magnitude. Louvado sejas por tua glória sobre as nossas vidas. Os céus anunciam a tua glória. E nós também queremos com os nossos lábios declarar que tu és um Deus cheio de glória. Percebemos, ó Deus, a tua glória na salvação, quando em meio à queda do ser humano, sem que houvéssemos nenhum tipo de mérito, ali o Senhor interviu, anunciando a vitória de Cristo sobre Satanás. Que glória, Deus, que Deus glorioso és. Que mesmo em meio ao pecado, ainda assim, o Senhor mudou todas as coisas. O Senhor nos deu uma nova chance, uma nova vida de vitória em Cristo Jesus. Obrigado porque também contemplamos a tua glória no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo, quando Cristo disse: está consumado. Na ressurreição de Cristo, onde os discípulos não encontraram o seu corpo, percebemos que a tua glória mais uma vez foi exaltada. Pelo poder do Espírito Santo, Cristo ressuscitou, e assim nos ressuscitou também com Ele, e nos apresentou diante de Ti como uma igreja gloriosa e vitoriosa. Por isso nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, e clamamos a Deus: prepare os nossos corações neste momento, pois participaremos da mesa de Jesus Cristo, a mesa que Ele preparou para nós, a Santa Ceia, onde declaramos a morte e ressurreição de Cristo, onde declaramos também a nossa comunhão no corpo de Cristo. Pedimos que o Senhor esteja purificando os nossos corações, pensamentos, perdoando-nos a Deus, para que possamos participar adequadamente da Santa Ceia. Assim clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Quero convidar os presbíteros para que tomem assento aqui à frente, para que assim possamos proceder à Santa Ceia. Mateus capítulo 26, verso 26 em diante, diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei,
Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um, saíram para o monte das oliveiras. Já temos clamado a Deus que nos prepare para este momento de Santa Ceia. E mais uma vez eu quero ressaltar que quando participamos desse momento, nós estamos reafirmando a obra e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas também estamos nos apropriando da vitória garantida por Cristo na cruz, vitória sobre o pecado. Quando participamos desse momento da Santa Ceia, estamos também declarando a nossa comunhão com o nosso Deus, com Cristo, e também a nossa comunhão com os nossos irmãos, a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem pode participar? Todo aquele que está no corpo de Cristo, na comunhão do Senhor Jesus. Você que veio de uma igreja evangélica, que está em comunhão, é convidado para participar também deste momento de Santa Ceia. Vou convidar aqueles que vão participar da Santa Ceia para que se coloquem em pé, para que assim possam ser servidos pelos presbíteros. Nós vamos então entoar o hino 279. 274.
Senhor Jesus Cristo disse: todas as vezes que comemos e bebemos este pão, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. E que assim seja, que tenhamos sempre em mente a importância da Santa Ceia. Estamos anunciando que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Vamos. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar o reverendo Raimundo para nos dirigir a Deus em oração, de gratidão a Deus pelos momentos que passamos em comunhão com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, querido e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, Senhor. Principalmente participando deste momento maravilhoso, sacro, que é a Santa Ceia, um momento de comunhão contigo, com os nossos irmãos. Que vemos que nestes elementos temos a nossa mente totalmente voltada para o teu grande amor, que deu o seu único filho para ser moído em favor das nossas vidas, e o teu sangue ser vestido ali na cruz. Obrigado por causa deste sacrifício. Nós temos comunhão contigo e com os nossos irmãos. Obrigado por essa participação, continue nos fortalecendo em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tenham todos um ótimo domingo na presença do nosso Deus. À noite, às 19 horas, teremos mais um culto de celebração da Santa Ceia também. Lembrando que os nossos trabalhos durante a semana continuam sendo online pela plataforma do convite, às quartas-feiras e sexta, às 19 horas. Participe, porque são momentos excelentes de crescimento espiritual que temos tido. Aos que nos assistiram também pelo Facebook, que a graça do Senhor esteja sobre todos e estão convidados a nos assistir novamente hoje às 19 horas. Então, todos um domingo na presença do Senhor. Até mais.